e falar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores aqui, que na última reunião que nós realizamos no importante colégio de líderes da Comissão de Orçamento, com o objetivo de discutir análise, fazer uma análise mais aprofundada da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a tramitação da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, cujo relator é o deputado Ricardo Barros, nós queríamos dizer que nós carregamos nós acolhemos esse orçamento com a preocupação devida sobre os momentos pelos quais passa o país e sobre a necessidade de que essa peça orçamentária ela estivesse muito bem afinada com o momento difícil pelo qual passa o país e com as decisões que nós devemos tomar no que tange a criar novas receitas, a promover cortes nos gastos excessivos do governo. E nós temos certeza que não houve um acordo aquele dia, mas que nós faremos várias reuniões e vamos enfrentar essa realidade de um orçamento deficitário, e essa é a nossa realidade do Brasil, e também avalizar a tentativa que se fez de conseguir mostrar que a questão do superávit não estava em consonância com o déficit que o Brasil apresentou no seu orçamento, que nós tivemos a oportunidade de apreciar na comissão. Avaliamos que hoje é preciso, mais do que nunca, senhor presidente, senhor senador, uma busca compartilhada de soluções, o que nós já falamos em outras ocasiões. Não há uma só personagem política nesse país que possa dizer que dentro do Congresso ou fora dele, dentro do Ministério ou fora dele, na presidência ou fora dele, esteja aí com a responsabilidade total de tirar o país dessa crise. Ao contrário, nem a sociedade sozinha, nem o Congresso sozinho, nem o Poder Executivo podem e poderão pensar em construir alternativas para se enfrentar essa crise, longe dessa parceria entre Executivo e Legislativo. E eu quero ressaltar, entretanto, que cabe ao governo federal indicar a saída para equilibrar as contas. E é preciso enviar ao Congresso Nacional o adendo, aquela palavrinha simples que hoje vem ornamentando a grande luta que nós estamos travando nesse país para encontrar, à luz da razão, da responsabilidade pública, uma saída para essa crise. Então, equilibrar as contas, enviar ao Congresso Nacional um substituto, uma proposta nova, com indicação de novas receitas para reverter esse déficit de 30,5 bilhões de reais, é a tarefa que nós temos que enfrentar pela frente e fazê-la e cumpri-la, porque a sociedade não pode continuar perguntando se temos saída para a crise. E qual é a saída? O papel do Executivo é um, o papel do Congresso Nacional é outro. Eu vi uma propaganda na televisão que dizia sobre a verdade. Acho que todos viram. Nós temos que encarar a verdade virá, o Brasil vai conhecer a verdade, mas nós temos o problema hoje, ele é real hoje. Há pouco tempo atrás nós estávamos aí com um grande programa da Minha Casa Minha Vida. Hoje nós estamos retrocedendo, parando com essa programação, não é? Com esse processo muito interessante para as famílias pobres e necessitadas do Brasil, para falarmos uma outra linguagem. Vamos devagar, mas nós temos um déficit que nós temos que superar. Eu defendo que esse adendo, esse substituto, que chegue o quanto antes. Eu disse uma vez em uma entrevista, senhor presidente, e falo para o senhor que tem a maturidade, o conhecimento da vida política desse país, que a pressa parece que não está com os políticos. O povo tem pressa, os políticos parece que não têm. Porque não temos mais o que esperar para começar a dar as respostas que efetivamente o povo brasileiro precisa ter. Vamos sair da crise? Vamos, eu sou otimista. Mas como nós vamos sair da crise? Não podemos ficar com meias palavras, camuflando as nossas ideias, nossos pensamentos, que nós estamos falando de país e povo. E você não pode falar para o povo para que ele não entenda o que acontece no país e não pode falar para o país aquilo que o povo não entende sobre ele. Portanto, eu queria dizer que nós precisamos trabalhar
na Comissão de Orçamento, sobretudo, com números reais, que o governo defina mais claramente, muito claramente, as suas metas, os seus objetivos, as fontes dos novos recursos que, de vez em quando, se ouve falar nas entrevistas. E onde e quando o governo pretende cortar mais alguma coisa. E se o fizer, não faça mais nos programas sociais, faça nos gastos do governo. Nesse ponto, nós temos aí, senhor presidente, uma participação ativa dos nossos deveres a fazer. E temos também que cumprir uma outra etapa, fazer uma análise minuciosa. Estava aqui o senador Gorgás, que é relator da Receita, que sobre ele recai a responsabilidade de estudar a receita que nós temos e qual outra receita está por vir, e com detalhes, minuciosamente, para que o povo possa identificar e avaliar cada programa, cada ação, cada investimento que o governo pretende fazer. E se é possível fazer investimento, ainda temos essa etapa de desafios. Apenas serão aprovadas, eu tenho certeza, entre nós, ações com devida comprovação de viabilidade econômica e social. Neste momento, eu queria ressaltar, entretanto, nós esperamos pelos dados mais precisos do que temos hoje. O nosso relator da Lei Orçamentária Anual tem que conhecer cada detalhe daquela proposta. Como ela efetivamente se cumprirá, se é possível cumprir, aonde está a receita para alcançar aquela meta. As informações, senhor presidente, que nós tivemos nas últimas semanas, no entanto, apontam que o déficit do orçamento para 2016 poderia ser, inclusive, superior aos 30 bilhões previsto na proposta do governo, uma vez que no projeto enviado ao Congresso foram incluídas receitas que ainda não estão garantidas. Entre elas, eu citaria, por exemplo, os recursos com a venda de imóveis, terrenos ou participação acionária em empresas, além de receitas com novas concessões. Queremos, senhor presidente e senhores parlamentares, uma melhor definição do projeto que teremos que detalhar na Comissão de Orçamento, analisar e aprovar, se possível. A Comissão Mista de Orçamento e o Congresso não vão tirar sozinho o país da crise. Não temos essa capacidade, é bom que se diga, como parlamento, jamais. Mas temos a capacidade de aprofundar esse debate e propor ajustes, por que não? Aqueles que achavam que poderiam ficar de braços cruzados diante dessa crise, saibam que não pode. Uma das tarefas da nossa comissão, senhor presidente, por exemplo, será compatibilizar a previsão do orçamento de 2016 com a meta do superávit primário para 2016 prevista pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que inúmeras vezes citamos nessa casa. Isso será muito preciso e muito precioso. Tem que se dar na hora certa e saber o valor que tem essa contabilidade, com clareza nas suas propostas para o país e para o povo brasileiro. Já está dito que a solução a ser adotada pelo governo incluirá novas taxas ou impostos. Foi sinalizada a revisão de impostos sobre produtos como smartphone, por exemplo, além da revisão do IOF, e o Imposto sobre Operações Financeiras, e sobre as operações do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Seja qual for a maneira encontrada, o Executivo precisa encontrar outros caminhos para dar força à retomada da economia, sem, entretanto, e isso é muito importante, infligir mais sacrifício à nossa população. Isso é fundamental, senhor presidente, porque se erram, e se erramos todos, legislativo, executivo, e até mesmo, por que não dizer, o judiciário, que na hora exata não teve a fiscalização sobre essa ou aquela medida que foi adotada. Se nós erramos, não temos que pedir à população brasileira mais uma cota de sacrifício. Ela já o faz permanentemente, constantemente. Por isso,
Eu sei que as últimas notícias, senhor presidente, traz muita preocupação à população brasileira, muito. Em Paris, por exemplo, o ministro Joaquim Levy sinalizou que o aumento do imposto de renda é uma possibilidade na discussão do governo. O que foi que, como presidente da comissão, solicitei ao ministro Nelson e ao ministro Levy, acompanhado dos relatores Ricardo Teobaldo, o relator da ALOA, Ricardo Barros, e também ao senador Gurgás, pedir que, quando apresentar uma solução para esse país, não faça isso a conta-gotas, que se debrucem sobre essa crise, que conversem com o presidente, que reúnam os ministros e que façam entre eles uma única conversa com conteúdo suficiente para sinalizar para a sociedade que há saída para a crise. E quando sairemos dessa crise? Essa sinalização da possibilidade de aumento de imposto daqui, imposto de renda dali, é uma discussão ativa, que eu tenho certeza que, se aprofundada, pode, senhor presidente, oferecer uma boa sinalização à sociedade brasileira. Não existem por aí os profetas do caos que querem que o Brasil piore para que aumente a chance política aqui e ali, mas não cabe mais isso ao Brasil. O Brasil merece muito mais do que sentimentos pequenos e mesquinhos diante de uma crise tão grande e que se avoluma cada dia mais. Eu quero dizer que aqui em Brasília, o governo já admite revisões para baixo na fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida. É um sacrifício, senhor presidente. Depois de muitos anos sem ter um programa habitacional, o Brasil ofereceu um programa tão bom quanto Minha Casa Minha Vida. Na crise, é lógico que o governo começa a dizer que ele não poderá, de maneira nenhuma, fazer o programa acontecer nos moldes e na rapidez que fazia antes. Muito bem, vamos explicar isso à população. A população tem dado sinais de que ela quer respostas, ela não quer indagações. Não cabe à população fazer pergunta, cabe ao governo oferecer respostas. Portanto, Minha Casa Minha Vida vai ter que se adequar ao gasto por causa do déficit de 30 bilhões no orçamento que eu citei há pouco. O Planalto reforçou que as saídas para a crise devem ser construídas com este Congresso e a sociedade. E é isso que esperamos. Boas falas, presidente, porque não existirá uma forma de enfrentar isso com compartimentos meramente individuais e unilaterais. Quer dizer, o governo acha que resolve tudo, o Congresso diz que não tem nada a resolver e a sociedade protesta. Nós temos que reconhecer que o protesto é mais do que legítimo, mas temos que reconhecer que o dever do Congresso, do governo federal também existe e o nosso aqui também existe. Cruzar os braços, olvidar as ruas, atacar o governo somente não nos tira do caos que nos encontramos. O desequilíbrio do orçamento é um fato que não pode levar a outros desequilíbrios. Não existe saída para a economia se não houver a saída política, do diálogo, do debate. E não existe debates na classe política sem um projeto para a economia. Por isso é importante destacar que nós, senhor presidente, senhoras parlamentares, nós divulgamos na Comissão de Orçamento, nota técnica, elaborada pelas consultorias, de que deixa claro que não há amparo legal em nenhum momento para devolver a proposta da lei orçamentária, como chegaram a defender alguns partidos de oposição. Informamos que, com base no artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição e o artigo 28 da Resolução número 1 de 2006, a presidente pode, antes da votação do parecer preliminar, propor modificação do projeto do orçamento da União. Ou seja, a Constituição e a legislação que rege as finanças públicas não prevê a possibilidade de devolução de qualquer peça orçamentária, como várias vezes ouvi nos corredores dessa casa, e até por iniciativa de provocação de algumas pessoas que achavam que, como presidente da comissão, eu deveria fazê-lo. Não cabe. Não é legal.
devolver ao Executivo o projeto de lei orçamentária para a realização de ajustes. Mas permite, sim, que a Presidente da República possa propor modificações pela Comissão Mista de Orçamento. Ao Congresso, cabe aprovar, emendar, rejeitar o projeto na votação. Portanto, encerrando as minhas palavras, eu quero dizer que o momento atual é de conexão entre as ideias, entre as atitudes, entre as propostas, as metas, e confiamos que apenas nessa concertação de interesses e propósitos, que é política apartidária, sobretudo, com foco na busca de soluções responsáveis e o diálogo com os líderes dessa casa, de uma e de outra casa, e relatores da comissão, possa estabelecer bases mais sólidas para a análise da peça orçamentária. Era o que eu queria registrar, porque tenha certeza, senhor presidente, senadora Fátima, líder Romero Jucá, que todos os dias, em todas as ruas, em todos os diálogos, em todos os debates, a pergunta: seremos capazes de sair dessa crise? Eu, com a minha esperança, com a minha vocação de lutar pelo que eu acredito, eu quero dizer sim, desde que todos nós assumamos a responsabilidade de fazer o papel que nos cabe. E agora estamos falando de nós, Congresso Nacional, que, sobretudo, não pode cruzar os braços, tem que trabalhar com afinco e acreditar que nós, todos juntos, haveremos de fazer esse país voltar ao nível de investimento que ele tinha há pouco tempo atrás. Muito obrigada.